Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Se você não assistiu o vídeo anterior, te convido para assistir. Olha que bênção, Paulo fala do chamado dele para levar o evangelho. E agora ele continua falando também sobre isso e outras coisas mais. A gente está lendo Efésios 3, a gente vai ler do versículo 8 até o 13. Então ele fala que ele foi chamado pela graça de Deus para exercer o ministério de pregar aos judeus, mas principalmente aos gentios. E agora ele diz assim: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, olha só, todos os santos, não liga com os santos beatificados hoje da Igreja Católica, não é nesse sentido. A gente já falou no segundo vídeo sobre essa carta que fala que nós somos chamados a ser santos. O que quer dizer ser santo? Ser separado do mundo para servir a Deus. Santo quer dizer separado, né? E nós devemos buscar a santidade, sermos mais parecidas com Jesus. Voltando aqui, ele fala assim, eu sou o menor dos menores. Eu dou risada quando eu leio isso. Sabe por quê? Paulo, ele escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento. Em uma carta, as pessoas estavam falando assim, quem é você, Paulo? Você nem foi um dos 12 apóstolos, né? A igreja meio criticando ele ali. E ele fala assim, gente, eu vou responder do jeito que eu quero aqui, né? Meio loucura. Ele fala assim, eu fui o que mais preguei, eu passei por dificuldade, por luta, apanhei, naufrágio, tanta coisa. Eu fiz muita coisa pra Deus, né? Não se gabando, né? Porque daí você vê que ele não era uma pessoa orgulhosa mais, né? Antigamente, antes de se converter, ele era uma pessoa muito orgulhosa. Mas aqui ele fala assim, eu sou o menor dos menores. Que humildade, né? Porque a gente acha, eu brinco assim, eu falo assim, abaixo de Cristo, isso são palavras minhas, não é da Bíblia, tá? Abaixo de Cristo tá Paulo, rapaz, porque o cara foi o cara mesmo, tá? Deu a vida pelo evangelho mesmo. Mas, continuando, ele diz assim, embora eu seja o menor dos menores, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Olha só, a gente já falou sobre judeus, gentios em outros vídeos, aprende aí, mas ele fala assim, eu tive o privilégio de ser chamado por Deus para pegar o evangelho para o povo gentil. Eu não era nada, eu também não sou nada, eu tenho o privilégio de receber esse chamado de ser líder do projeto Amiga Bíblia. Rapaz, obrigado, Jesus, que privilégio. Paulo se alegrava com isso, eu me alegro também. Diz assim, e também de esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A gente já falou no vídeo passado qual era esse mistério. O mistério é que os judeus acreditavam que só eles poderiam ser salvos, mas através de Jesus foi feito um povo só. Independente de ser judeu ou ser gentil, as pessoas poderiam ser salvas mediante a fé em Jesus. Diz assim, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, escuta bem essa palavra, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Então, mediante a igreja, diante das coisas espirituais e também dos homens, é pregado o evangelho. Como Jesus ama a igreja. Jesus morreu pela igreja. Não a igreja, a nomenclatura de igreja, mas eu quero dizer, a igreja composta dos cristãos verdadeiros, independente de nomenclatura e de lugar do mundo que você esteja. Se você é uma cristã verdadeira, você faz parte da família de Deus, mas é muito importante que você faça parte também de uma comunidade cristã que realmente lê a Bíblia e segue os preceitos de Deus. Isso é muito importante. Preste bem atenção, onde você frequenta, seja qualquer tipo de igreja, evangélica ou não, preste atenção. Essa igreja realmente não é só ler a Bíblia, porque até em religiões totalmente contrárias às coisas de Deus, eles leem a Bíblia. Então não vai se enganar, ai, mas lê a Bíblia lá. Não, quero dizer para vocês, lê, medita e segue a Bíblia. A igreja tem que te incentivar a ler a Bíblia, para que você também possa sozinho ler a Bíblia e entender. Se você faz parte de uma comunidade que não te incentiva a ler a Bíblia, presta bem atenção sobre isso. Talvez essa comunidade intencionalmente ou sem saber muito, ou intencionalmente, acho que intencionalmente, pelo inimigo, está querendo cegar os olhos das pessoas. Muitas igrejas hoje em dia, independente da denominação de nome, ou católico, ou evangélico, estou falando de nome de igreja, desanimam as pessoas de ler a Bíblia. Eu falo, não, é uma coisa muito antiga, é só pro tempo de antigo, você vai ficar louco se você ler a Bíblia, você nem vai entender nada. Você tá indo numa igreja assim, rapaz do céu, já foge disso aí. Eu tô falando não sei pra quem, então
Deus sabe quem tá vendo esse vídeo. Foge de igreja que não deixe, não incentiva você a ler a Bíblia com profundidade, todos os textos de maneira livre. E aqui ele fala assim, ó, mediante a igreja, a multiforme graça de Deus vai ser compartilhada. Então, quando você... eu vi uma história uma vez falando que nós somos a agência do reino de Deus aqui na igreja. Não pra gente vender terreno no céu, não, tá? Pelo amor de Deus. Mas sim para as pessoas que querem buscar Deus. Onde você pensa? Eu vou buscar Deus. Normalmente você tem que pensar, eu vou numa igreja. Tem que ser uma igreja que prega o evangelho verdadeiro. Infelizmente, rapaz, tá difícil esse mundo. Tem muita igreja aí que fala que é igreja, não pode falar que é igreja. Mas procura uma igreja que fale do amor de Deus, que te incentive a ler a Bíblia, e mudar de vida, melhorar a sua vida. Não só buscando bens materiais aqui, mas buscando coisa mais maravilhosa, que é as bênçãos espirituais de Deus, que é concedida para aqueles que lhe obedecem. Tá bom? Então, mediante a igreja, a multiforme graça de Deus vai ser demonstrada. Quando você vai, eu estou reunindo com algumas pessoas, eu vou na igreja de domingo de manhã, domingo à noite, e de quarta-feira eu me reúno num grupo de pessoas que estão buscando ler a Bíblia todos os dias, aprender de Deus. Gente, é tão bom. Você ouvir, você está em comunhão com as pessoas, porque muitas pessoas pensam assim, eu estou em comunhão com Deus, tá bom. Não, Cristo nos fala que nós devemos ter comunhão uns com os outros, estar juntos, unidos, aprendendo da palavra de Deus junto. Isso é um privilégio, isso é realizado em grupos, né, na igreja e tudo mais. A gente tem que buscar Deus nisso. Vamos lá, vamos continuar. Depois a gente vai falar mais da igreja em outros vídeos, tá bom? E diz assim... tá. De acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o plano de Deus era que existisse a igreja para proclamar o evangelho para outras pessoas, tá? E a gente pode proclamar o evangelho fora da igreja, mas todo cristão verdadeiro deve frequentar uma igreja saudável que ensine a Bíblia. Se você não está frequentando ainda, te convido a frequentar. Tem um texto que Paulo fala também, não se deixe reunir como igreja, né? Como fazem alguns. Então, se você não está na igreja, volta para o caminho. Mas analise bem se a sua igreja realmente é uma igreja séria que prega o evangelho de Deus. Eu não estou fazendo aqui propaganda de igreja nenhuma, de nome de igreja nenhuma, mas analise isso, tá? Continua. Eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Então você pode entrar na presença de Deus. Quando você realmente tem fé em Jesus, você pode falar com Deus, independente de qualquer instrumento, qualquer líder religioso. Continua. Não peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor. Elas são uma glória para vocês. Paulo teve o chamado de levar o evangelho, mas isso também teve dificuldades e lutas. Não é fácil levar o evangelho. Ele passou por muitas dificuldades e ele escreve essa carta enquanto estava preso. E ele fala para os irmãos, não desanimem, eu tô aqui preso, mas não vai vocês desanimar. Para mim é uma glória para mim, uma glória para vocês. Por quê? Eu tô aqui preso porque eu preguei o evangelho. Porque eu também fui pregar aí para vocês. Então, não é ruim, às vezes, passar por muitas dificuldades por pregar o evangelho. Tem muitas pessoas que têm deixado de falar do evangelho verdadeiro por medo de ser preso aqui, rapaz. Não pode ser assim. Nós temos que ter coragem e ousadia para pregar a palavra de Deus com sabedoria, com graça, de uma maneira agradável, mas às vezes dura. Nós temos que falar. Muitos vídeos aqui foi bem duro aqui. Teve gente que me falou, nossa, você puxou minha orelha. Mas nós precisamos levar o evangelho verdadeiro. Paulo não se intimidava, mesmo diante de preso. Até brinco assim. Deus prendeu, maneira de dizer, não pode dizer assim, mas Deus deixou que Paulo fosse preso para que ele escrevesse cartas. Já pensou se ele estava indo ao vivo nas igrejas? Ele não ia escrever cartas. Ele ficou preso com um propósito do quê? Mandar uma carta para a igreja de Éfeso, para que essa carta chegasse para nós. Olha que coisa maravilhosa. Gente, Deus é tão bom. E Deus tem um plano maravilhoso para nós e quer que nós vivamos em comunhão com os outros na igreja. Pede para Deus, Senhor, mostra-me uma igreja saudável, uma igreja que pregue realmente a Bíblia, para que eu possa frequentar. Que você se sinta amada, mas que você também seja usada por Deus para amar outras pessoas, acolher outras pessoas que estão frequentando junto com você. Né? A gente fala que a igreja é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo bem ajustado, Cristo cabeça. E nós, como instrumentos dele, como membros desse corpo, devemos servir as pessoas e ajudar as pessoas no crescimento espiritual. Deus me chamou para ensinar, então meu chamado é ensino, mas eu não canto nada. Minha cunhada Valquíria, por exemplo, tem uma voz maravilhosa e ela edifica e nos ajuda a louvar a Deus. Cada um com o seu dom especial. Às vezes o seu dom é servir, às vezes você vai ser aquela pessoa que vai na cozinha, olha só que coisa legal, que vai na cozinha e vai fazer uma comida legal para depois do culto o pessoal se alimentar ali.
Vai ser aquela que vai lavar a louça, aquela que vai limpar o espaço para fazer isso. Deus te chamou para fazer alguma coisa diante do corpo de Cristo, diante da igreja que Deus te chamou. Ó, que Deus te abençoe, que você, se você não estiver frequentando algum lugar, ou se você perceber que o Espírito Santo te ilumine, se esse lugar não é saudável, ou não prega exatamente todo o evangelho verdadeiro, pensa bem. Que Deus te dê graça e sabedoria e que você possa crescer na graça e no conhecimento de Jesus cada dia e colocar em prática junto com grupos de outros cristãos. Um abraço bem apertado para você, ó. Cheiroso, sente o abraço de Jesus aí no seu coração. Curta, comenta, compartilha. Até o próximo vídeo.